Bom dia! Vamos ver a nossa leitura. O que ele traz para nós? Olha, caiu o primeiro passo de novo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:13, 33. Perante a luz dos conhecimentos espirituais, você se sente compelido à contínua vigilância mental a fim de honrar os compromissos assumidos. Vezes, sem conta, porém, irá se defrontar com sentimentos e ideias que lhe causarão incômodos reflexos contrários aos seus ideais. Lembre que a disciplina é estrada longa a percorrer e supere seus impulsos com persistência e auto-perdão. Sem aceitação, seus tropeços terão maior soma de sombras e efeitos dolorosos. Na caminhada do autoaprimoramento, a compaixão para consigo mesmo é a primeira e mais significativa atitude para obter os melhores frutos de alegria e motivação no aprendizado. Sem dúvida, o primeiro passo para a renovação interior é o amor, que consagra a si mesmo, como qual encontrará o mapa seguro de sua redenção espiritual. Então, reforçando bem isso, né? É a partir do amor que se começa tudo na vida. Vamos, então, ao nosso início de trabalho. Guias e mentores espirituais, pedimos licença para começar o nosso trabalho de hoje, entrando na casa de cada um de vocês para levar um pouquinho mais de sabedoria, uma gotinha mais de conhecimento e de reflexão dos nossos valores, das nossas ideias. Dessa forma, pedimos licença para começar o nosso trabalho de hoje, dizendo todos graças a Deus. Assim seja. Hoje nós vamos iniciar um assunto que muita gente deturpa, porque acha que se tem essa atitude é porque está fora da caixinha. Mas vamos ver exatamente o que isso leva para o bem ou para o mal. Então, nós hoje vamos falar de fantasia. O que nós estamos vendo aqui? O que a gente está vendo nessa figura? Será que isso é realidade ou é imaginação? Com certeza, ninguém iria fazer um guarda-chuva de barco, não é? Para ir olhando entre as nuvens, caminhando nas nuvens, ou no mar, ou no rio. Realidade ou imaginação? Acontece que você está lá no meio do trânsito, de repente começa a imaginar que está de férias, numa praia paradisíaca, com a sua família. Nunca aconteceu isso, de você estar num lugar e começar a imaginar onde você vai passar as férias, você já vê a praia, ou já vê a montanha, ou já vê aquele sítio para andar a cavalo. Pois é. O que acontece aí? O que realmente está acontecendo? Será que isso aí é imaginação? Você está estudando. Quando menos espera, seu pensamento foi para outra realidade bem distante. Você nem menos sabe por quanto tempo você fica ali viajando. Também já aconteceu com você? Claro. Aconteceu comigo, aconteceu com outra pessoa. Com certeza o Jorge também já teve momentos em que, saiu da caixinha. Foi fantasiando, né, Jorge? Com certeza. Essa coisa da... A mente é um acessório, um equipamento tão maravilhoso que nem, né, a gente nem entende, nem compreende ele todo. Mas a gente sabe que existe a realidade material e existe a realidade mental, não é isso? Mas quando a gente penetra na realidade mental e se desliga da realidade física, material, é exatamente esse mundo da imaginação, né? É o mundo que, se bem cuidado, abre espaços para toda a criatividade. É isso que a gente vai ver agora, né? Como é que esse mundo pode ser útil ou não, né?
Isso aí, são as ferramentas que a gente tem que utilizar para otimizar. Imaginar, sonhar acordado, inventar situações que você gostaria que acontecessem, é comum. É mais do que comum. Além de tudo, é gostoso. Como é gostoso imaginar coisas que a gente gostaria que acontecesse, aquele sonho, né, que a gente vê. Não é a história da carochinha, não. É sonhar com alguma coisa que você realmente poderia trazer para a sua vida. Nos sentimos verdadeiros roteiristas de filmes, autores de novela, contadores de história. Olha como é legal. É um momento que a criatividade rola solta, que a liberdade para pensar é de fato exercida. As amarras sociais são esquecidas, porque a única coisa que nós temos verdadeira liberdade é o pensamento. Ninguém pode proibir o pensamento de ninguém. Ninguém pode proibir ninguém de pensar. Botar aqui um ferrolho no pensamento não existe. Se você tem bloqueio no pensamento, foi você que botou. Ninguém bota. Isso, Jorge, é uma coisa muito boa para as pessoas, não é? Gostoso sonhar, gostoso imaginar. Pois é, o sonho é o que motiva, o sonho é a ferramenta, é a energia propulsora da vida. Né? Quem não sonha não vive, quem não sonha é um robô. Então, a gente precisa sonhar, a gente precisa imaginar, a gente precisa projetar o nosso futuro. Mas conforme você está colocando aqui na prancha, essa criatividade positiva é tudo de bom. Tudo de bom, né? Afinal, você pode pensar o que quiser, que ninguém nunca saberá se você não quiser compartilhar. Pode dar asas à imaginação. Se você não conta, ninguém vai saber. Por isso, a liberdade maior que a gente tem é do pensamento. Então, a gente fantasia aquilo que não tem, que gostaríamos de ter, com o que não somos, que gostaríamos de ser, e até com situações que temos medo que aconteça. Às vezes eu crio uma situação e eu tenho medo que aconteça, eu fico imaginando se acontecer, se não acontecer, o que eu vou acontecer para frente. Então, um dos pontos positivos das pessoas que gostam de fantasiar é que esse movimento pode suprir até uma lacuna da vida afetiva, da vida social, da vida profissional, e com isto gerar motivações para alcançar os sonhos planejados. Eu estou aqui sonhando, eu estou planejando o meu futuro, eu estou planejando um acontecimento, estou aqui imaginando. Esse é um ponto que pode ser positivo, por exemplo, no momento desse que a gente está dentro de casa. Vamos botar o pensamento, porque amanhã esse pensamento pode vir e trazer uma ideia que amanhã vai ser o nosso projeto, que vai dar início a uma carreira profissional, que até vai dar início a uma motivação de eu procurar pessoas, procurar estudos, procurar conhecimentos. Esse é o ponto positivo desses pensamentos. É esse movimento que vai preencher, em vez de você ficar lá, né, em depressão, chorando, vivendo a tristeza, coloque o pensamento para funcionar. Coloque a ideia, sonhe, escreva os seus sonhos e, de repente, ali você vai ver, caramba, tive uma ideia, eu vou fazer isso, 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 isso. É interessante, né? Porque, Jorge, você sabe que muitas vezes todos os trabalhos vêm dessas ideias, né? Desses sonhos. Pois é, você está falando aí de um limiar muito importante, muito interessante para a gente esclarecer, que é a diferença entre o sonho e a fantasia, não é isso? Sim. O sonho, ele é, como a gente falou, essa energia que move tudo para frente. E a fantasia? A fantasia é aquele sonho que faz com que a gente modifique a nossa aparência, o nosso status, o nosso modo de ser e de viver. Né? Por isso que existe o carnaval, para todo mundo vestir uma fantasia, para todo mundo mostrar uma aparência que gostaria de mostrar, mas que a realidade social às vezes não permite. Mas esse limiar de fantasia-sonho é e pode ser saudável na medida em que a gente fantasia
alguma coisa que a gente gostaria de ser, mas ainda não é, e transforma isso em sonho que vai ser motivador, que vai ser energia, né, geradora desse início de modificação. Então, eu posso modificar, eu posso me transformar, como eu sou uma pessoa tão reservada, tão difícil, eu me sinto, eu sou tão tímida, eu sou uma pessoa tão tímida, mas eu gostaria de ser uma pessoa mais extrovertida, mas esse extrovertido, eu fico com medo de ser extrovertido e parecer outra coisa, e parecer diferente, né? Então, essa fantasia de se transformar em alguma coisa que seja melhor do que eu imagino que eu sou hoje, pode ser uma fantasia boa para o meu sonho de me transformar em algo melhor. E aí eu tenho que trabalhar isso de forma positiva, criativa, etc. e tal. Tá certo? Exatamente. É esse limiar que a gente tem que ter de parâmetro entre a fantasia, o sonho e a possibilidade de se transformar. Isso aí. Então, existem pessoas que parecem viver uma realidade à parte. É claro, não estou falando de transtornos mentais, mas são pessoas que realmente gostam de estar na companhia dos próprios pensamentos o tempo todo, que é aquele processo do limiar que Jorge está falando. Vive lá, no mundo de Bob. E aí? Não quer entrar na realidade, né? A fantasia excessiva funciona como um mecanismo de defesa que proporciona uma satisfação ilusória. E eu fico ali, separado de tudo, iludido de que estou realmente confortável. Eu estou ali na zona de conforto. Levam a fantasia tão a sério que se alimentam delas, se fecham para o mundo real e acreditam que têm o controle da história que criam e não precisam sair da zona de conforto. Então, você vê aquela moça, está lá na janela, olhando nada, está ali fantasiando com o que ela está pensando. Ninguém tem alcance a ela, porque ela está fechada para o mundo. Isso é o perigo da fantasia, né, Jorge? De você usar como mecanismo de refúgio. Pois é, a gente tem que tomar cuidado nesses limites, né, do que é bom e do que é excessivo, tá certo? Existe um exemplo, uma pessoa que eu conheço, que essa pessoa, ela simplesmente no perfil do Facebook, ela coloca um perfil fantasioso, não é o que ela é. Quando ela conversa com pessoas, ela diz, se a pessoa... você fez uma viagem, né, Regina? Você faz uma viagem lá para a Europa, para não sei o que e tal. Essa pessoa nunca viajou para a Europa, nunca fez uma viagem, nunca saiu do Rio de Janeiro, né? Mas ela conversa contigo como se ela conhecesse tudo aquilo que você está falando que conheceu na sua viagem, né? Ela cria uma imagem para... No fundo, ela é muito carente, ela precisa do seu reconhecimento, ela precisa da sua atenção para se imaginar num patamar de igualdade ao seu, né? Que ela imagina ser, ela tem uma autoestima um pouco baixa. E aí, para nivelar com você, ela usa desses artifícios para que ela se sinta dentro do seu padrão, dentro da sua realidade, dentro dessa coisa. Essa imaginação é fértil, mas ela nem sempre é muito apropriada, porque quando, né, a onda vem, aquelas ondas que a gente vem falando, né? A onda vem e derruba os castelos de areia, derruba os castelos de carta, não é isso? Tudo fica exposto. E aí, como é que fica a real imagem dessa pessoa diante da realidade física, material? Não é isso? Exatamente. Das coisas concretas. Fica complicado. O desenho Fantástico Mundo de Bob passava na década de 1990, ele fala sobre isso, né? Não sei se vocês viram, mas é muito interessante ver o filme Fantástico Mundo de Bob. Muitas pessoas que estão ali na imaginação, todo mundo diz assim, olha lá, está no mundo de Bob. Porque
está lá sonhando, né? Era um garoto de 4 anos de idade que fantasia sobre tudo e todos. Então, ele cria cenas mirabolantes na tentativa de interpretar o mundo que ele está conhecendo. Cada vez que ele conhece uma situação, que ele vai num lugar, ele cria uma ideia dele em relação àquilo que ele está vendo. Mas ele tem 4 anos de idade. Para crianças, as fantasias são saudáveis, ajudam a elaboração da vida em sociedade. Para os demais, é saudável só até certo ponto. Então, para o adulto, ele já não pode chegar a isso, a ver tudo que ele está vendo e transformar isso em fantasia, em sonho. Então, isso é uma criança que normalmente precisa disso. E a gente está vendo que muitas crianças hoje estão perdendo esse conteúdo fantasioso. Elas não conseguem mais brincar com fantasia. Elas não inventam mais, não criam mais. A boneca já não fala, a boneca não tem nome, ela não, porque é uma boneca. Né? Eu perguntei o nome de uma boneca para uma menina, ela falou assim, é Barbie. Eu falei, Barbie, mas ela não tem um nome? Porque Barbie tem muitas iguais a ela. Ela é Barbie. Você não deu um nome a ela? Não, ela é boneca. Quer dizer, ela não conseguiu passar essa fantasia que a criança sempre passa para as bonecas, né? Para os brinquedos. E isso é perigoso, porque a criança que já está tão rígida no pensamento, a gente vê como é que vai ser em adulto. Hein, Jorge, como é que seria isso? Né? Um adulto que também nunca fantasiou em criança. Se o adulto também gosta de imaginação, né? Pois é, se a criança ela está sendo programada para não fantasiar, para não trabalhar esse lúdico, para não elaborar as emoções que ela tem durante a vida dela, com as relações parentais, né? E reafirmar-se enquanto personalidade, até diante da boneca, né? Porque antigamente a gente via, as meninas brincavam de boneca como se a boneca fosse filho. Isso. Dava nome, dava alimento, dava não sei o quê, não é isso? Dava carinho. Isso. Né? É um estágio inicial onde ela está aprendendo a repetir determinados padrões que são saudáveis para todos os seres humanos. Ela até vivia o papel da mãe na boneca e os pais podiam ver o que ela estava vendo, porque ela repetia o padrão que a mãe estava usando para ela na boneca. E era uma forma até da mãe observar, puxa, eu sou tão agressiva assim, porque às vezes ela batia na boneca, ela brigava com a boneca, que a mãe brigava com ela. Então, isso também é interessante para os adultos verem como a criança está vendo esse mundo, né? Dos isso adultos. Aí. E qual é o modelo que está sendo passado, né? Exatamente. Que modelo eu, adulto, estou passando para o meu filho criança e o que eu estou construindo nessa criança. Quando essa criança for adulto, o que ela vai fazer? Exatamente. Vai repetir esse padrão. E um dos mecanismos fantásticos da terapia em criança é justamente o lúdico, né? É a coisa de você trabalhar com ela, com os brinquedos, com os bonecos, com a família, em bonequinho. Você vê tudo que se passa em casa. Porque ela cria aquela história, mas, na verdade, está trazendo a realidade para ali, no mundo da fantasia dela, sem saber que a pessoa está observando isso. Ela não está querendo chegar para você e dizer assim, olha a mamãe como é que faz. Não, ela passa naturalmente aquilo ali. Isso aí. Que ela vive no mundo da imaginação. Quando você dá... A gente já chegou a comentar isso aqui algumas vezes, você trouxe esse relato. Quando você dá um desenho para uma criança pintar, mas ela só pode pintar o sol de amarelo, o céu de azul, o mar de verde, o mato de verde e o chão de marrom, que criatividade é essa? Exatamente. A criança, ela vai poder fazer o sol azul, vermelho, a árvore laranja, não importa. É dela, é o mundo dela, né? É o sonho que ela está vivendo. E eu acho que isso é rico, né? É muito rico. É rico, e quando se pergunta para a criança o que ela construiu, é não só rico, como surpreendente, porque a gente não consegue viajar nessa fantasia. A gente já se desligou, a gente já perdeu esse elo.
E até perigoso quando faz um desenho que você tenta interpretar. Isso aí é o quê? É um avião? Não! Isso aqui é um tubarão. Pronto. Aí fica olhando assim. E é isso mesmo. E é o tubarão Ela mesmo. tá... Não é, diga, é melhor perguntar o que você desenhou, né? Não diga nunca que aquilo não é um tubarão, porque você está desconstruindo uma coisa importante para a criança. Agora, como Exatamente. você mesmo falou, isso é bom para o adulto? Não. A gente já perdeu esse elo? Já. Perdemos o elo dessa fantasia ilimitada, não é isso? Perdemos o elo dessa fantasia enquanto mundo da fantasia. Mas é importante que a gente perca isso para construir a nossa criatividade adulta. Exatamente. Para dar vazão a essa criança interna, não é isso? Na nossa vida adulta. E isso também é positivo. Exatamente. Não só porque positivo, é um canal, né? É um canal de expressão emocional importante. Importante. Muito importante. Estamos aqui, um adulto. Olha a fantasia, olha o mundo que está pensando, as viagens que estão programando. Então, se você acha que essas constantes fantasias podem estar te atrapalhando em algum ponto, procure ajuda. Porque se você não consegue sair desse mundo de Bob, você não vai conseguir viver, você não vai conseguir organizar a tua vida. Então, é importante a gente saber até que ponto eu estou vivendo no mundo das fantasias e vivendo numa zona de conforto, porque ninguém sabe o que eu estou pensando. Então, os nossos pensamentos são os ingredientes para criarmos o nosso mundo. Mas eu preciso saber como utilizar esses pensamentos. Um mundo você quer construir? Que mundo você quer construir? Se você quer construir algum mundo e está voltado só para fantasia, sonho, imaginação e não consegue a construção, realmente você está precisando do enraizamento. O adulto precisa desse enraizamento, dessa estabilidade para pegar esse mundo e poder criar, fazer um projeto de viagem mesmo, fazer um projeto profissional de verdade, né? De ter um filho, ali é um sonho. Sonho de ter crianças, sonho de ter um amor, sonho de ter uma casa própria. São sonhos? São. Mas são ingredientes que eu posso utilizar amanhã, porque não tem utopia nisso. Você pode buscar os instrumentos. Isso é uma coisa que não é proibido para ninguém, viver lá no mundo da imaginação. Que mundo você quer construir? Que mundo você quer construir, Jorge? Pois é, né? É importante a gente ter essa análise e essa reflexão constante desse paralelo que existe entre a realidade mental e a realidade, né, factual. Porque se a gente se distancia muito da realidade factual e se perde nessa realidade mental, a gente se perde nessas fantasias. Por que eu estou falando se perde? Porque perde conexão. Perde conexão. Para mim, essa realidade mental, ela se suporta, né? A minha imaginação me dá suporte, é uma defesa que eu crio emocional para determinadas ameaças do mundo. A ameaça mais significativa é a não aceitação. Mas não é a não aceitação do mundo para comigo, é a não aceitação de mim mesmo, eu não me aceito dentro da realidade do mundo. Por isso eu preciso fugir para essa fantasia. E aí eu preciso voltar, Regina, para o texto inicial que você leu, porque ele volta mais uma vez a ser lido, mas não por acaso com outro enfoque. Um enfoque do trabalho que a gente está fazendo hoje. Porque ele diz ali, com todas as letras, vigilância mental para os seus sentimentos e ideias. E ele aponta o primeiro passo, amor, como amor-disciplina. Disciplina. Tenha disciplina para com os seus pensamentos e sentimentos. Disciplina não é recalcar sentimentos, não é
abafar pensamentos, não é isso. É compreender, é abraçar esses sentimentos, esses pensamentos com autocompaixão, com essa possibilidade de ver o que você está sentindo, como você está pensando, não é isso? E trabalhar emocionalmente, racionalmente, para que isso possa se transformar num sonho e esse sonho possa transformar a sua realidade. Isso, exatamente. Exatamente. Por isso que ele diz, supere seus impulsos com persistência e auto-perdão. Então, você tem que superar essa fuga, né? Essa fuga para ficar na zona de conforto. Isso aí. Qualquer um pode sonhar acordado se não mantiver acesa demais a consciência. Então, também sou daquela pessoa rígida, que tem que ficar tomando conta de tudo que eu estou fazendo. Eu não sonho. Eu torno uma pessoa enquadrada. Não imagino, não crio, não movimento meus pensamentos. Sonhe, que sonhar é vital. Uma pessoa sem sonhos é como um pássaro sem céu. Eu achei linda essa passagem. Uma pessoa sem sonhos é como um pássaro sem céu. Porque você não consegue andar pelo mundo da imaginação. E você fica só no robozinho, né? Naquele processo enquadrado. Sonhar acordado pode não ser a melhor coisa para a mente, mas é a melhor coisa para o coração. É a forma que eu pego a minha emoção e consigo fazer com que ela tome conta de um processo mental, tome conta da minha consciência. E aí? A mente não pode ficar só voltada para as coisas materiais, abstratas, presentes, objetivas, não. Ela também tem que rodar um pouquinho pelo mundo, né? Sonhar acordado enquanto o sol brilha. Quem nunca? Já fez muito isso, né? Já sou muito acordado, né? Sonhar acordado é fundamental. É fundamental. É você poder olhar as coisas de diversos ângulos, é você poder colorir a vida de diversas formas. A vida cores. é isso aí. É maravilhoso, é magnífico isso. E quem respondeu que nunca fez isso, preste atenção, porque está precisando de ajuda. Está muito rígido, está muito frio. Está voando num céu sem azul. Exatamente. Aliás, nem voa, né? Está chapado no chão. Pois é. Porque o céu sem azul você não sabe onde está, né? Exatamente. É muito bom sonhar. Então, é isso. Sonhemos. Vamos brincar com a mente, brincar com as ideias, brincar com as palavras, trazer essa criança para o exterior. Fazer com que nós consigamos nos interligar com o universo. Esse é o sonho. Diga as últimas palavras, Jorge, em cima disso. Sonhar é fundamental. Imaginar é criar. Imaginar é você possibilitar sair de uma situação material, física própria e voar para um mundo de possibilidades. É transformar o intransformável. Agora, fantasiar, a gente tem que ter essa consciência dos limites da fantasia, não é isso? Para que a gente não se desagregue. Isso. Porque a fantasia, quando a gente mergulha nela e não consegue sair dela, a gente fica enredado como peixes na rede. É o peixe que está sendo retirado da água que não consegue mais respirar. Então, se as minhas necessidades emocionais me levam a aparentar aquilo que eu, na realidade, não sou, tentar transformar a minha imagem
tentar transformar o meu ser para que as pessoas pensem que eu sou aquilo que eu, na realidade, não sou, é perigoso e pode ser autodestrutivo. Sim, e leva a muitas frustrações do outro que está esperando de você alguma coisa e você mostra outra depois. Então, leva a muitos também desacordos, né? Como se diz comumente, a gente pode enganar uma pessoa por algum tempo, mas a gente não consegue enganar todo mundo o tempo todo. É isso aí. Então, a gente... Cuidado com as fantasias. Elas são boas no carnaval, elas são boas eventualmente, né? Mas elas não são boas sempre. Mas, por outro lado, vamos dar asas à imaginação criadora para que os nossos projetos criem cores, que a nossa criança possa sair e criar os nossos propósitos e dar uma direção até profissional para a gente. Porque as profissões, hoje em dia, precisam ser renovadas. A gente não pode mais ficar esperando que um chefe bata na nossa porta e nos convide para trabalhar com eles. Vamos ter que criar. E aí é nessa hora que a imaginação é 1000 por hora, né? Então, muito obrigada a todos. Gratidão por vocês estarem nos acompanhando. E deem sempre, naquele chatzinho lá que vocês costumam comparecer, tem para a gente soluções novas, ideias que vocês estão querendo ouvir, o que a gente realmente pode ajudar vocês. Que é importante para a gente estar junto de vocês e trazer aquilo que realmente vocês estão precisando, principalmente nesse momento. Ajudar na imaginação de vocês, né? Graças a Deus, estamos então encerrando o nosso encontro de hoje. E que não seja só fantasia, que realmente nós possamos ajudar, literalmente, a essa união, a essa solidariedade que estamos precisando hoje. Assim pedimos ao Mestre Jesus, que esteja sempre junto a todos nós, nesse processo de renovação. Graças a Deus.